Estados Unidos propõe reconhecimento de territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, cara. Isso faz parte do plano de paz lá no território ucraniano, cara. Bom, sabemos que com a chegada do Trump, ele já prometeu ali após a eleição, quando eu assumir, em 24 horas eu acabo com essa guerra. Bom, assumiu. Dia 20 de janeiro, o Trump virou presidente oficialmente dos Estados Unidos. Ali entrou uma nova negociação entre liderada pelo Trump entre a Ucrânia, presidente Zelensky, e o Vladimir Putin na Rússia. Até hoje, evoluiu para um plano de paz, mas ainda não temos, né, um acordo entre as duas nações. Pelo visto, o Putin aceita, mas com exigências máximas. Será que a Ucrânia perde esse território de uma vez? Tem como aceitar um acordo desse, Júlio Roque? Bem, Glauber, é bem interessante esse tipo de pergunta entre Rússia e Ucrânia e a liderança americana. Temos que pontuar primeiro que, anteriormente a Trump, no governo democrata, o apoio total ucraniano, todo o esforço de guerra vinha por parte dos Estados Unidos e pouco esforço de guerra vinha da Europa. A maior parte do esforço de guerra vinha das empresas americanas, do complexo industrial militar americano, que mandava mísseis, bombas, aviões, helicópteros, enfim, todo esse material de defesa. Com a mudança do rumo do governo dos Estados Unidos da América, no dia 20 de janeiro, assumindo Donald Trump, como o Glauber acabou de citar, as coisas mudam. As coisas mudam porque as pessoas acham que a amizade, né, entre essas grandes figuras do tabuleiro tem muita importância. Dizem que o Trump é amigo do Putin. Porém, essa amizade não tem grande influência nesse jogo do tabuleiro. Pode ajudar em algum quesito, mas não tem grande influência. Por quê? Porque, como ele disse, não acabou a guerra. Ele falou que acabaria em 24 horas e a guerra não acabou. Mas não acabou por quê? Porque quando sai o principal apoio, que era dos democratas nos Estados Unidos, para a Ucrânia, nasce um novo apoio. A Europa em peso, né, os países ali da União Europeia, refazem esse apoio que os Estados Unidos faziam e que deixou de fazer quando o Trump assume, né? Então isso agora mudou de rumo. Nós vemos agora as empresas europeias, né, do complexo industrial europeu, que aí a gente pode citar a Thales, a HK, a Beretta, enfim, todas as empresas do complexo industrial militar estão estão levando a maior parte desse recurso. Então a defesa agora aumenta, né, o valor de bilhões de euros voltados para essas empresas para apoiar a Ucrânia. Então a gente vê que ainda tem muita água para rolar, essa novela não vai terminar por agora, né? Estamos no começo de algum acordo liderado por Donald Trump e parece que esse acordo ainda vai demorar mais um pouco. Por que essa demora? Essa demora se dá pelo Zelensky. Zelensky e a União Europeia, que é os países que viraram o principal braço, né, da Ucrânia, eles não aceitam grandes imposições do governo russo liderado por Vladimir Putin, né? Putin já disse ao vivo e a cores que ele não aceita certas partes de acordo de territórios em sua guerra militar, em sua operação militar especial. Ele não chama de guerra, isso é muito bom pontuar, que ele não chama de guerra. Não foi declarado guerra à Ucrânia. Apesar de toda a mídia falar e pintar, né, o presidente russo como verdadeiro demônio dessa história, ele não declarou guerra ainda a país nenhum. Ele declarou, sim, uma operação especial militar que está totalmente em andamento. Houve uma pequena pausa agora no período de Páscoa, muito interessante, que ninguém esperava, que no período da Páscoa, que a Rússia é um país cristão ortodoxo, deixamos isso bem claro, então a Páscoa tem todo um simbolismo. Na Páscoa houve um cessar-fogo momentâneo e por
pelo lado do Zelensky, ele está acompanhando os passos de Putin. Se Putin ataca, Zelensky, com a ajuda europeia, ataca também. Então, como teve essa pequena pausa da Páscoa, a guerra está meio pausada e Trump, com toda a sua força, né, mostra agora um novo acordo com alguns detalhes peculiares, como dar uma certa parte dos territórios conquistados, ou quase que na sua totalidade, para o Vladimir Putin. Isso incomodou muito Zelensky, incomodou muito a Europa, e eu volto a dizer, muita água para rolar, tambores de guerra. Muito bom, Júlio Roque, brilhante, cara. Eu vejo esse acordo praticamente... É impossível chegar numa solução para os dois lados, né? Como convencer a Ucrânia de perder 20% do seu território? Como convencer Zelensky a aceitar? Parece que o povo ucraniano talvez não queira mais essa guerra, mas como convencer o político a aceitar um acordo de paz onde ele perdeu o território? Eu acho que quem está na guerra quer ver a paz o quanto antes, mas um político ceder, não, tudo bem, perdemos 20% do território, eu acho pouco improvável. Agora, o Trump disse para o Zelensky, você não está em condições de dar as cartas. Aí seria uma certa imposição de um lado mais forte, liderado pelos Estados Unidos, e a Ucrânia bastaria aceitar? Cara, eu venho acompanhando isso há algum tempo aí, e sem sair fora do assunto, mas eu quero esclarecer uma coisa, e vocês vão entender o meu posicionamento. Ucrânia, isso é trazendo aqui pro povo, Ucrânia, um carocinho de arroz, Rússia, um monstro. Sempre foi fronteira os dois, sempre teve territórios da Rússia, onde não se importavam com alguns territórios de fronteira. Perfeito? Vai a Ucrânia se tornar aliada à OTAN. Pronto, acabou. Ao inimigo da Rússia. Como é que você bota o inimigo dentro do meu quintal? Rússia desse tamanho não fez um buraco na Ucrânia porque não quis. E aí fica essa coisa, coitadinha da Ucrânia, e a Rússia é um demônio. Eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Eu não vejo dessa forma. Aí agora entra os Estados Unidos na guerra. Por que os Estados Unidos? Óbvio, os Estados Unidos ele é inimigo da Rússia. Isso é declarado mundialmente, pô. Vive na diplomacia. Perfeito? Agora, como que a Rússia permite o cara colocar uma base militar ou auxiliar a Ucrânia dentro do quintal deles? Isso vai chegar ao fim? Não, basta os Estados Unidos parar de financiar. Basta os inimigos da Rússia, basta a OTAN parar de financiar a Ucrânia, que acaba com essa merda. Simples assim. Simples. Mas eu realmente... Eu vejo o quadro bonito, aquela coisa toda. Aí a Ucrânia, passa aqui nas nossas emissoras, a Ucrânia, tadinha da Ucrânia, não sei o que. Não, pô. Ela bateu nos peitos da rua e falou, Rússia, eu vou enfiar o inimigo aqui. Pronto, acabou. Simplesmente. Batata. Eu vou passar pro Júlio Roque. O Júlio Roque vai abrilhantar a gente aí nesse tema. Mas são duas narrativas, né, Júlio Roque? A narrativa da soberania da Ucrânia, que tem o direito de querer fazer parte da OTAN, e a narrativa russa dizendo que há um acordo histórico para que aquele território não seja avançado por parte da OTAN. A União Soviética acabou, a OTAN continuou, e aí, cara, qual narrativa está mais próxima da verdade e da realidade? Bem, na verdade existiam também... quando a gente fala de OTAN, a gente tem que voltar um pouco no tempo, como você voltou agora e falou nitidamente sobre a União Soviética, existia o Pacto de Varsóvia, que era uma organização muito parecida com a OTAN, mas do bloco contrário. O Pacto de Varsóvia caiu a União Soviética, a OTAN continuou. Então o acordo, né, foi feito... devido que não haveria uma zona desmilitarizada nessa área. Então, quando avança de pouco em pouco
né, toda essa parte militar para as cercanas, muito bem falado pelo Batata, para as cercanas do território russo, de pouco em pouco, né, Vladimir Putin se sente ameaçado e simplesmente começa a falar que vai ter uma operação militar especial. Ele avisa antes, eles continuam com a empreitada e aí a operação é deflagrada. Interessante nesse ponto é falar que parte desse acordo qual o Donald Trump está tentando, né, estabelecer é sobre a usina Zaporizhia, que porque essa usina é uma usina nuclear de grande importância ali no território da Ucrânia, e ele diz, muito bem dito, que é o seguinte, dentro deste acordo, que a usina vai continuar funcionando, que a usina vai fazer parte do território ucraniano, porém, sobre a égide da operação e gestão dos Estados Unidos, que vai fornecer energia para a Ucrânia e energia para a Rússia. Olha que interessante, né? Mais uma vez a gente vê que não existe almoço de graça. Quando você controla a narrativa de estabelecer um acordo entre dois países que estão em guerra, não foi declarado guerra, mas estão guerreando entre si, e você fala que você vai estabelecer o acordo, mas que a usina nuclear que estabelece a energia para a região vai ficar sob sua égide, você está falando que você vai controlar a energia do país, de dois países. Pelo menos parte da Rússia, né? Porque não é para toda a Rússia a energia da usina nuclear ucraniana. Então ela vai fazer parte do território da Ucrânia, porém fornecendo energia para os dois países sobre a égide americana. Então a gente tem uma miscelânea, uma salada de frutas de quem comanda o que dentro do que. Então, eu acho que esse acordo ainda falta muito para avançar, né? Temos que escutar a parte do governo ucraniano, temos que escutar, porque quando você fala do governo ucraniano, você fala diretamente dos países da Europa que estão apoiando a Ucrânia. Eu ouvi o Glauber falando sobre os cidadãos ucranianos. É muito interessante falar que grande parte da população adulta, né, da Ucrânia, grande parte da população masculina adulta, de idade adulta, já se perdeu na guerra. Isso é importante falar. A grande maioria da população ucraniana hoje em dia é de mulheres, de velhos e crianças, né? A Ucrânia está se tornando uma órfã, né, de seus cidadãos adultos por causa da guerra. Também se perdeu muitos soldados russos, mas a Rússia ela está sabendo jogar com isso, que agora tem notícias de soldados chineses, soldados coreanos e até soldados de alguns países da África estão guerreando através da égide russa, né? Então os dois países estão jogando nesse campo de mercenários. No caso da Ucrânia, você vê nitidamente a utilização de soldados do mundo todo, né? A maior parte dos mercenários, eu acompanho isso, são mercenários da América Latina, de um país chamado Colômbia. Então tem muitos colombianos lutando pela Ucrânia dentro desse território. Então a gente está vendo uma guerra que a gente não vê há muito tempo. É o mesmo formato de uma coisa conhecida na história, chamada Guerra do Vietnã, ou o atoleiro. Por que atoleiro, Glauber? Atoleiro é porque a guerra, os grandes espiões dessa guerra, eles não querem que a guerra acabe. Eles ficam minando. A guerra, quando ela vai se desenrolando, você gasta recursos, você gasta armamento, você gasta recursos humanos, população, né, recursos minerais, porque você tem que fabricar coisas. Então, é chamado de atoleiro para você minar e fazer com que se torne uma terra arrasada. Então, essa é a política, e é por isso que eu vejo muita gente falando que quer o término da guerra muito rápido, mas esse término não vai acontecer tão rápido, porque é disso que eles precisam, do final da terra arrasada, de sugar ao máximo, né, todos os recursos desse lugar. Vemos que temos que respeitar, né, a guerra ela tem limites. A guerra ela tem regras, apesar de a gente parecer que não, tem regras. Uma delas, foi dito pelo Batata, se a Rússia quiser, ela acaba com a guerra. É claro, a Rússia tem um armamento nuclear, a Ucrânia não tem, mas os apoiadores da Ucrânia têm. E saindo desse cenário apoiador da Ucrânia, os Estados Unidos, que era o braço forte de dinheiro e armamento, as coisas se complicam para a Ucrânia e se complicam muito, Glauber.
É isso, Júlio. E por isso que eu faço sempre o alerta, né? Me parece que o povo ucraniano, eu fico imaginando, e tu imagina o Brasil, depois de 3 anos de guerra, com boa parte da sua população adulta, homens adultos, que têm idade militar, já perderam a vida, perdemos 20% do território, podemos perder ainda mais, queremos mandar mais filhos nossos para a guerra, eu imagino que o povo não vai querer essa guerra, né, Batata? Da mesma forma que aqui na nossa guerra, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil contra o tráfico, a nossa população não quer mais perder os filhos para essa violência. Agora, o que a classe política ucraniana quer, né? O que a classe política brasileira quer? É isso que nós temos que diferenciar, né? A vontade do político da vontade do povo. Perfeito? Perfeito. Hoje a Ucrânia deixa isso claro, assim como nossa população aqui deixa claro. Nós desejamos que termine, desejamos que acabe. A própria Ucrânia, como diz o nosso amigo Júlio, deixou bem claro. A Ucrânia tem a sua população dizimada. Agora, qual o interesse? É os interesses exclusos. É isso que tanto nas guerras são comparadas, é isso aí. É os interesses por trás dos bastidores, porque a Ucrânia já perdeu o interesse nessa guerra. É isso. Miqueias, cara, o Júlio falou, né? Não tem almoço de graça, né? Depois da terra arrasada, depois de um povo sofrido, fica mais barato, né? Na PM, a gente aprende, o Batata pode confirmar, informalmente, né, a gente tem o seguinte ensinamento: você é respeitado pelo mal que você pode causar. Infelizmente, o Zelensky sozinho não pode causar mal nenhum. Agora, além da terra arrasada, como o Júlio bem falou, essa política de atoleiro na guerra, é interessante a gente pensar na questão da experimentação. Há muito tempo, a gente não tinha um conflito aberto entre duas nações soberanas. A gente tinha ali alguns conflitos entre guerrilheiros com uma nação, terroristas com uma nação. Agora, um conflito entre duas nações, onde são empregados tanques dos dois lados, onde são empregados aviões dos dois lados. Navio só a Rússia tinha, mas ainda assim a Ucrânia, com drones marítimos e outras estratégias, conseguiu afundar navios da Rússia. Tudo isso está remodelando o cenário para o que está por vir aí para frente. Porque, veja bem, os Estados Unidos, ele permanece em conflito ao longo de toda a história, né? Desde a Segunda Guerra Mundial ali, em que ele começa a ganhar um protagonismo cada vez maior na economia, na geopolítica mundial. Na guerra, nos conflitos, ele se mantém permanente. Só que não houve grandes atualizações no que diz respeito às técnicas de combate. Principalmente porque os Estados Unidos ficou muito, né, nos últimos anos, combatendo ali Al-Qaeda, Estado Islâmico, todos esses grupos, né, terroristas, os piratas Houthis lá agora, ali na área do Oriente Médio, do Iêmen, e com isso não tinha ainda, para o resto do mundo, aquela observação, será que os tanques modernos estão dando conta dos outros tanques? Será que os aviões F-35 vão dar conta do Mirage? Esse tipo de coisa está sendo testado agora. Então, é muito interessante, não só para os Estados Unidos, mas para os fabricantes de armas, para toda uma indústria continuar experimentando esse combate. Além disso, a Europa está preocupada com o seguinte: a OTAN ela criou uma espécie de cinturão, né, uma barreira de proteção para a Europa, só que o ponto fraco, o caminho de entrada, hoje, a Ucrânia é o principal cenário. E se, quando a gente vê, como o Batata falou, a Ucrânia é uma cabeça de alfinete contra a Rússia, que é gigante, e a Ucrânia está sobrevivendo a partir do recurso da União Europeia, principalmente hoje, já que os Estados Unidos retrocedeu um pouco. Se a União Europeia aceita esses termos que os Estados Unidos está propondo, de olha, a gente pare o que a Rússia ganhou, o cálculo que o Putin vai fazer é o seguinte: olha, agora eu posso pegar um pedaço da Polônia, agora eu posso pegar um pedaço da Turquia, porque eu vou manter uma operação militar especial, então a Rússia nunca vai perder uma guerra, porque ainda que ela se retire hoje, a Rússia não perde a guerra, porque ela não entrou em guerra, ela fez uma operação militar especial. Existe uma diferença muito significativa na moral que essa expressão traz.
A Rússia, se ela retira o pé, ela saiu de uma operação militar especial. Mas se a Ucrânia cede o território, a Europa perdeu a guerra para a Rússia. Então, o Zelensky não tem força, ele tem que tentar negociar o que for mais interessante para os Estados Unidos ou para a União Europeia, porque ele sozinho não tem condição de bancar nada. A União Europeia tem que ter essa preocupação de não perder a guerra para a Rússia, porque a guerra é na Ucrânia pela União Europeia e os Estados Unidos estão ali para colher os louros, não importa quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. O importante para ele é garantir o que seja mais interessante aos objetivos nacionais americanos. Bom, o Trump falou, né, cara? Nós demos 300 bilhões de dólares para vocês. Exigiu gratidão do Zelensky, né? O vice-presidente dos Estados Unidos da América exigiu, você não foi grato, você tem que ser grato. Miquel, Júlio e Batata, eu acho que em qualquer nação onde uma nação empenha 300 bilhões na proteção da outra, é natural que se espere uma contrapartida, né, Júlio? Com certeza, Glauber. 300 bilhões foram escoados para a Ucrânia através do governo democrata anterior a Donald Trump. E agora, com a assunção do governo republicano, ele pega essa informação e, desculpe as palavras, joga na cara, né, do presidente ucraniano, falando que o que você fez com com esse tanto de dinheiro, né, com esses bilhões de dólares, que você chega aqui dentro da Casa Branca para ter essa voz ativa. Então você tem que ser uma pessoa grata, é o que você falou. Mas o que o Miquel falou se torna muito importante, né? E eu vou fazer uma alusão lá atrás nos Estados Unidos com um presidente chamado Kennedy. O presidente Kennedy foi o primeiro a falar do poder do complexo industrial militar americano. E quando um presidente fala desse poder, que é um poder escuso, como disse o nosso amigo Batata, um poder sombrio, né? Dizem até as más línguas que foi esse poder que tirou a vida do presidente Kennedy. Tem agora aí saindo uma opção de arquivos, né, secretos sendo jogados aí na internet pelo governo republicano que não foram divulgados. Mas por que eu estou fazendo essa analogia? Porque é esse complexo militar que agora está treinando, que está testando todos os armamentos no estado da arte dentro da Ucrânia. Então, mísseis hipersônicos estão sendo testados agora, como o Miquel falou, né? Armas novas, toda a tecnologia de drone está sendo testada agora na guerra da Ucrânia. Tanques mais velozes e menores, o que era o contrário, né? O tanque tinha que ser pesado, com blindagens gigantescas, com canhões. Não, os tanques agora são mais leves, são mais rápidos, enxergam melhor, enxergam mais longe, enxergam através da fumaça, tem blindagens reativas, tem proteções contra drone, né? Armas eletromagnéticas, de pulso eletromagnético. Então, todas essas tecnologias estão num campo fértil, que é o território da Ucrânia hoje em dia, que acabamos de testar, né? O complexo industrial militar americano acabou de testar através do governo democrata e agora vai começar o teste do complexo industrial europeu. Então, houve uma transferência, nós conseguimos pegar toda a experiência, conseguimos pegar todo o dinheiro de venda de armas e munições dos Estados Unidos e agora passar a bola para a Europa. E é por isso que a Europa não quer soltar o osso, porque estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões de euros.